Caros amigos, uma boa noite a todos. Meu nome é Carlos. Hoje eu vou trazer para vocês uma meditação bíblica. Está no livro de Provérbios 4, 23, que o rei Salomão escreveu. Ele escreveu três livros da Bíblia. Foi o Cantares, Eclesiastes e o livro de Provérbios, que é um livro hoje que ficou para ensinamento da nossa vida, né? Com isso, como todos acredito que conhecem, o rei Salomão foi o homem mais sábio que existiu, né? E com isso tem um versículo na Bíblia que o livro de Provérbios que eu gosto muito e me chama a atenção. Eu quero trazer e compartilhar com vocês, que é o versículo 4, 23, que diz sobre: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procede a fonte da vida. Quando se fala no nosso coração, ele está falando para a gente proteger a nossa mente, né? Porque tudo que a gente pensa, a gente acumula na nossa mente, é da onde que a gente começa a fazer. Por isso que ele fala: guarde o seu coração. Eu vou trazer uma metáfora, por exemplo, que se nós analisarmos, um rio começa da fonte. Então, para eu contaminar, só basta eu contaminar a fonte. Então, quando Salomão ele fala essa orientação, ele está falando sobre o nosso coração, para a gente guardar a nossa fonte, que é o coração, para proteger. Como é que eu posso guardar? Se eu sou uma pessoa que eu passo o dia todo assistindo TikTok, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu fico assistindo programas, olhando vídeos pornográficos, então, e outras coisas, mas a minha mente começa a se contaminar com coisas ruins, né? Então, a gente começa a ser o que a gente começa a conviver e a praticar. Então, precisamos guardar as nossas emoções, cuidar do nosso coração, por evitar que os pensamentos intrusivos eles entrem. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Judas. Ele não era o que ele era, mas por um momento ele deixou Satanás entrar na mente dele, contaminou ele, fez o coração dele ser transformado e ele terminou fazendo o que ele fez. Então, as intenções do nosso coração é o que domina a gente. Devemos tomar muito cuidado com o que a gente pensa, porque dele procede a fonte da vida, é o que Salomão fala. E o que acontece quando a gente guarda as nossas emoções? Se a gente não guarda, a gente começa a ter raiva, a gente começa a pensar em coisas, roubar, matar. Então, quando a gente não cuida do nosso coração, mas quando a gente cuida, a gente começa a pensar coisas boas, a perdoar o nosso próximo, a amar o nosso próximo. Então, a mensagem que eu deixo nessa noite é: tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Que essa mensagem fique com vocês, que vocês possam assim proteger o coração, a mente de vocês. Que quando a Bíblia fala sobre o coração, ela está falando sobre a mente, tudo que a gente pensa, né?
a gente começa ali a ficar pensando, e aquele pensamento, se a gente não pedir a proteção de Deus, a gente vai terminar fazendo, a gente vai terminar praticando coisas que não agradam a Deus. Então, se eu no natural eu não consigo, que a gente é falho, a gente tem que pedir orientação a Deus, que Ele guarde e proteja o nosso coração. Então a mensagem é: guarde o coração de vocês. Em cima de tudo, que Deus venha proteger cada um nessa noite. E assim eu agradeço. Muito obrigado.